Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de Biologia. Hoje estamos aqui para fazer uma resolução da FAMERP 2021, prova linda da VUNESP, que vai ajudar vocês na preparação dessa prova da próxima semana, tá bom? Nós vamos fazer hoje a resolução da prova múltipla escolha, aqui de conhecimentos gerais, e num próximo vídeo vocês vão ver também a resolução da prova discursiva do segundo dia da FAMERP, tá bom? Então vamos lá. Questão 41, então, começa aqui a prova da FAMERP. Ela diz o seguinte: é um bioma formado por uma vegetação rasteira, com árvores de porte médio amplamente dispersas. A temperatura é relativamente alta ao longo dos meses e as estações do ano são reguladas pelas precipitações. O solo é pobre em minerais essenciais e frequentemente rico em alumínio, que é tóxico para muitas espécies de plantas. Além disso, característica, o bioma descrito também apresenta. Vocês descobriram que bioma é esse? Parece que é daqui? Parece que é cerrado? Vamos lá, aqui pode me dizer que é cerrado isso? Tem algumas coisas que vocês podem prestar atenção, ó. Árvores de porte médio amplamente dispersas, então espaçadas, é uma característica. Ele fala estação relativamente alta ao longo dos anos, estações reguladas pelas precipitações, ou seja, chuva, inverno é seco, verão é chuvoso. Então é claro isso, tá? Porque o inverno não é tão frio aqui, né? Aquela questão, o inverno, nosso inverno é muito pobre em temperatura, vamos dizer assim, né? O solo é pobre em minerais, alumínio é outra dica importante. Então, vamos imaginar que isso é cerrado, tá? Sendo cerrado, o cerrado apresenta transbordamento periódico dos rios? Não. Apesar de ser o Pantanal poder até ser isso, mas o Pantanal é uma mistura de vários biomas, eu não posso falar que isso vem do Cerrado, tá? Isso mais para a Amazônia e Pantanal. Alta umidade relativa do ar, eu acho difícil ou muito raro eu ouvir alguma coisa, né? Falando assim, olha, a umidade aqui está muito alta, né? É muito mais comum falar que a umidade está baixa do que falar que é alta. Plantas adaptadas a variações de marés, daqui 1000 quilômetros talvez sim, né? Mas antes disso não vou encontrar. Subsolo compacto e seco. O subsolo do Cerrado é um subsolo rico em lençóis freáticos, tá? Não é compacto e seco. Sobrou só a letra E. Espécies de plantas adaptadas ao fogo como resposta, tá? Então, por coincidência, a primeira questão da FUVEST e a primeira questão da FAMERP do ano de 2021 tinham sobre biomas e tinha cerrado incluso, né? Então, é um assunto também que essas provas gostam bastante de tratar, tá bom? Então, adaptações ao fogo, vamos lembrar também que eu posso ter caules tortuosos, raízes profundas, casca grossa, né? Caule retorcido, folhas pilosas ou gemas pilosas, com outras características que plantas do cerrado podem apresentar, tá bom? Então, agora nós vamos para a questão 42. Questão 42 é uma questão que mostra um texto citando alguns nomes científicos que falam das categorias taxonômicas. Dieffenbachia seguine é o nome científico de uma planta pertencente à família Arácea. Essa planta é popularmente conhecida como Comigo Ninguém Pode, Aningua uba ou bananeira d'água, sendo muito cultivada como planta ornamental em todo o Brasil. Ela contém princípios ativos tóxicos e são principalmente em folhas, no caule e em menor concentração nas flores e nos frutos. Uma pessoa que mastigue parte da folha ou do caule pode ter vômitos, náuseas, problemas respiratórios graves, entre outras complicações, podendo chegar até a morte. Olha que curioso, né? Alternativa que indica a ordem decrescente. O que é decrescente? Maior para menor. De hierarquia, os níveis taxonômicos da planta descrita no texto. Vamos lá. Primeiro, eu tenho algumas coisas para considerar. Na letra A ele falou que é uma angiosperma. Na letra C ele falou que é uma gimnosperma. Como é que eu sei que ela é uma angiosperma ou uma gimnosperma? Tem esta parte aqui que eu grifei, que flor e fruto. Então eu já sei que isso não é uma gimnosperma. Eliminei a letra C, tá? Aqui tem outra gimnosperma na parada. Eliminei letra B. Aqui eu tenho angiosperma. Agora veja. Angiosperma é o filo, ok?
ou divisão. Araceae é a família, Dieffenbachia é o gênero, Dieffenbachia seguini é a espécie. Se a gente lembrar do Reficofage, tá seguindo, ok? Aqui, família, espécie, gênero, já errou. Filo, família, gênero, filo, espécie, gênero e família, já misturou tudo. Portanto, a letra A é o que segue corretamente as categorias taxonômicas da maior para menor. Difícil essa? Não. Era só prestar atenção no texto, identificar que se tratava de um angiosperma e tomar cuidado para saber que a família vinha antes de gênero e o gênero vinha antes de espécie, tá bom? Questão simplesinha da FAMERP 2021 para você resolver aí. Agora vamos para a questão 43. Questão 43 da FAMERP 2021 diz o seguinte: a habilidade de alguns micro-organismos de sintetizar ácido lático é explorada pela indústria alimentícia com o objetivo de produzir, por exemplo, iogurtes, queijos e coalhadas. Durante a produção desses alimentos, a participação das... Isso aqui é o que, gente? Fermentação o quê? Fermentação láctica. Fermentação láctica é formado por bactérias. Quase não saiu, hein? Bactérias do leite. Qual que são as bactérias do leite? Lactobacilos. É só lembrar do lactobacilo casei shirota do Yakult, né? Leveduras são da fermentação alcoólica e não da fermentação lática. Quem que faz fermentação lática além das bactérias lactobacilos? Músculo estriado esquelético. Também o músculo esquelético faz fermentação lática, tá? Então, nesse caso, lembra da fórmula da fermentação. C6H12O6, na ausência do oxigênio, produz duas moléculas de C3H6O3, que é o ácido lático, que é a metade da molécula de glicose, mais duas moléculas de ATP. Não há produção de nenhum outro subproduto, como CO2, como acontece na fermentação alcoólica, tá? Então vamos lá. São leveduras? Não são. Ah, mas vai que, né? Tô na dúvida. Que realizam oxidação parcial da glicose, quebra parcial da glicose. A fermentação é uma quebra parcial da glicose. Tanto que você produz, ainda você tem muita energia acumulada aqui no subproduto. Nas mitocôndrias, não, em ambiente anaeróbio. O erro aqui dessa questão fala de levedura e que ocorre nas mitocôndrias, tá? Levedura que realiza oxidação completa, ó, outro erro, não é oxidação completa, que fermentação não é completa. O que é oxidação completa, gente? O que é oxidação completa? É a respiração celular. A respiração celular seria a oxidação completa da glicose, tá? Nas mitocôndrias, também não. Em meio aeróbio, também não, tá? Olha lá os erros. Bactérias, sim. Que realiza oxidação parcial da glicose? Sim. No citossol? Sim. Em ambiente aeróbio? Não. Bactérias, sim. Que realiza oxidação parcial da glicose? Sim. No citossol? Sim. Sim, é a D. Leveduras? Não. Que realizam oxidação completa? Não. No citosol? Sim. Com ambiente aeróbio? Não. Tá? Então, era esse conceito que nós tínhamos que saber a respeito deste texto que falava sobre fermentação lática, tá? Era só associar que a quebra parcial da glicose em anaerobiose no citossol sem participação das mitocôndrias, tá bom? E bactérias, lactobacilos. Questão 44, vamos olhar. Questão 44 da prova da FAMERP é uma questão de evolução, mostra um desenho rabisco que Darwin fez ali no seu caderninho, parece minha filha desenhando, né? É uma árvore da vida feita por Charles Darwin. Ele diz ali, ó, a árvore da vida, uma das ideias mais poderosas da biologia moderna, remonta a rabiscos feitos por Darwin. Cada espécie moderna seria o produto de
infindas bifurcações na árvore evolutiva da vida, a qual dá uma ideia de como foram surgindo os seres vivos. A figura ilustra um dos rabiscos feitos por Darwin. Um dos rabiscos feitos por Darwin, de novo, né? Repetiu ali. I think, ele escreveu aqui, ó. I think, eu penso isso. Muito bem, Darwin, né? Um aqui, B, C, D, fez lá uma rabisqueira. No rabisco de Darwin, deixa eu ver aqui se vai aparecer minha touchscreen, ó. Tuc, não foi. Tuc, não foi de novo. Agora foi. Deu uma pequena delay ali, né? No rabisco de Darwin, as bifurcações ou ramos surgem de um nó. Cada um dos nós corresponderia. Vamos lá. Então, eu tenho ali, por exemplo, A, B, C e D. Eu tenho essa situação aqui, com o rabisco um pouco mais organizado, né? Cada nó aqui, cada um dessas bifurcações, isso é um nó. Esse nó representa o quê? Um ancestral comum, tá? Então, outra coisa importante, vocês podem anotar aí, o número de nós em uma árvore corresponde ao número de grupos monofiléticos. Tá? O número de nós de uma árvore corresponde ao número de grupos monofiléticos, ou seja, aqueles grupos que têm todos os descendentes de um ancestral comum. Prova esta, algumas questões mostram árvores enormes, com mais de 9 nós, e o cara pergunta, quantos grupos monofiléticos existem nessa árvore aí? Se você não sabe que o número de nós é igual ao número de grupos monofiléticos, você fica louco. Fala, meu Deus, é muita coisa, eu não sei. É só contar quantas bifurcações tem, tá? Que eu vou encontrar quantos grupos monofiléticos eu tenho aqui, tá? Poderia até fazer isso aqui na árvore de Darwin, mas eu vou evitar a fadiga, né? Para evitar contar esse monte de nós, mas eu poderia facilmente identificar isso aí. Então, cada nó não é uma seleção natural. A seleção natural são os fatores ambientais que selecionam os indivíduos mais adaptados ao meio, tá? Ancestral comum, caracteres adquiridos, uso e desuso dos órgãos e deriva genética. Esses dois remetem a Lamarck, ok? E deriva genética tem a ver com genética de populações, com fatores evolutivos da teoria sintética da evolução. Portanto, a letra B de bola é o que explica a questão em relação ao número de nós, tá bom? Essa foi a questão 44, é isso mesmo? Vamos para a questão 45 agora. Questão 45. O Senado Federal aprovou no dia 24 de junho de 2020 o projeto de lei que estabelece o novo marco regulatório de saneamento básico. O secretário de Desenvolvimento de Infraestrutura do CPEC-ME, Diogo McCord, destaca a importância da aprovação do novo marco regulatório para os brasileiros em 4 pilares: o da saúde pública, o ambiental, o econômico e o financeiro. Estamos falando de até 6 mil recém-nascidos que morrem por ano vítima de doenças decorrentes da falta de saneamento básico. São mais de 100 milhões de brasileiros que atualmente não têm acesso à rede de esgoto, explica o secretário, tá bom? A falta de saneamento básico em muitas cidades brasileiras está relacionada à transmissão de diversas doenças, entre as quais estão. Então vamos lá. Eu tenho aqui que saber se essa doença é transmitida por falta de saneamento básico. Geralmente é a transmissão oral fecal, lembra? Mas vamos aproveitar para lembrar se essas doenças são virais, bacterianas, verminoses, protozooses, tá bom? Então, ó, vírus, bactéria, protozoose e verminose, beleza? Leishmaniose é oral fecal? Transmissão, mosquito, onde ela se encaixa? Leishmaniose, mosquito palha, tá? Dengue é uma doença viral transmitida por mosquito, não se encaixa em saneamento básico. Ascaridíase é uma verminose, é a lombriga que se encaixa
até circular ela. Essa se encaixa oral fecal saneamento básico. Doença de Chagas. Doença de Chagas é uma protozoose, transmitida por fezes do barbeiro, que não se encaixa em saneamento básico. Escorbuto, ó, nem tem aqui. Escorbuto é uma avitaminose. Falta de vitamina C. Escorbuto acontece por quê? Falta vitamina C. Toxoplasmose. Toxoplasmose pode ser transmitida por fezes de felinos, pode ser transmitida por carne contaminada também, é um protozoário, tá? Filariose é a única verminose transmitida por mosquito, não é oral fecal. Meningite pode ser viral, mas também bacteriana. Okay? Pode ser, causa inflamação nas meninges. E hepatite B viral. Hepatite B viral. Nenhuma delas oral fecal. Febre amarela viral. Viral. Malária, protozoose. Mosquito, prego. E giardíase verminose. Não, giardíase protozoose também. A giardíase, sim, entra na parte oral fecal. Amebíase, aqui. Esquistossomose, entra na parte de verminose. E cólera entra na parte de bactéria. Portanto, já enxergamos ali que a letra E é a resposta da questão as doenças causadas por falta de saneamento básico. Aqui você lembra comigo? Tá pegando aqui? Virose. Macete. Devaporar. Sarucacá. Ferrerê, gribolites. Não adianta lembrar do macete e não saber o que significa. Lembra? Dengue, varíola, poliomielite, raiva, sarampo, rubéola, cachumbe, catapora, febre amarela, hepatite, herpes, gripe, ebola e AIDS e Covid, né, gente? Covid não precisa nem de macete, você já sabe o que está acontecendo. Tá? Macete de bactéria. Eu só dei conta do vírus. Agora aprende essa. O seu tião foi no boteco e ele pegou a doença de boteco, terrível doença de boteco, Dicomenim pneuspirose. Dicomenim pneuspirose. Sintoma principal da doença, tosse. Então, seu tião tossi. E aí o seu tião tifu. Tossitifu. Botulismo, tétano, cólera, peste bubônica, gonorreia, difteria, coqueluche, meningite, pneumonia, leptospirose. Tuberculose, sífilis e tifo. Tufo, é tifo, não é tufo, é tifo, ok? De novo, anotou aí, ô Afonso? Botulismo, tétano, cólera, peste, gonorreia, difteria, coqueluche, meningite, pneumonia, leptospirose, tuberculose, sífilis e tifo. Macete de protozoose. Agora pressão para fazer de verminose. Jean Chagas toma leitre. Anota. Jean Chaga toma leitre. Giardíase e amebíase. Doença de Chagas, toxoplasmose,
malária, leishmaniose, tricomoníase, IST, tricomoníase, tá bom? Esse aqui eu não tenho macete ainda. Beleza? Sobrou. É o que sobrou. Vamos agora para a questão 46. Questão 46, FAMERP 2021, diz o seguinte: no quadro, os números de 1 a 3 representam tipos de células encontradas em diferentes seres vivos. Os sinais positivos e negativos indicam, respectivamente, a presença e a ausência de estruturas celulares. Então vamos lá. Parede celular está presente em 1, não está em 2 e está em 3. Então, provavelmente, célula animal não pode ser nenhum nem 2, tá? O que eu tenho aqui, ó? Nenhum nem 3. Euglena, goiabeira, lactobacilo, musgo e cogumelo. Euglena é uma alga, beleza, parede celular. Goiabeira é uma planta, parede celular. Lactobacilo é uma bactéria, parede celular. Musgo é uma planta, parede celular. E cogumelo é um fungo, parede celular. Ou seja, não eliminei ninguém, tá? Com a número 1. Aí aqui, ainda parede celular. Avenca. Avenca é uma pteridófita, é uma planta. Está dizendo que a avenca não tem parede celular. Está errado. Anfioxo. Anfioxo é um animal. É um cordado, ok? Um protocordado. Então tá certo, ele não tem parede celular. Pinheiro. Pinheiro é uma planta. Ele tem parede celular. Clorofícia é uma alga verde. Ela tem parede celular. E o rato, mamífero, não tem parede celular, ok. Aí depois, árquea. A árquea é um procarionte, tem parede celular. Levedura é um fungo, tem parede celular. Então não consegui eliminar mais ninguém. Depois, envoltório nuclear. Eucarionte, eucarionte, procarionte. Quem que sobrou aqui? Eucarionte, eucarionte, procarionte, eucarionte, eucarionte. E aqui eucarionte também, porque levedura é fungo, então na verdade já saiu, tá? A letra B de bola. Ainda mais, ribossomos presentes em todo mundo, porque ribossomo é obrigatório, assim como membrana plasmática, citoplasma e DNA. Mitocôndrias presente nos dois primeiros, que são eucariontes, ausente nas árqueas, que são procariontes, e centríolos presentes apenas no número 2 no anfioxo, que é um cordado, um protocordado, tem centríolo. A goiabeira, por ser uma angiosperma, já não tem mais flagelo nos gametas masculinos, portanto, elas já perderam centríolos. Plantas, ó, quem tem centríolo nos vegetais? As algas, as briófitas e as pteridófitas. As angiospermas e gimnospermas, por perderem os flagelos dos gametas masculinos, elas não têm mais centríolos, tá bom? Então eu posso falar assim, os centríolos estão ausentes nas plantas, superiores ou vegetais superiores, que são consideradas as gimnospermas e as angiospermas, tá? Então a resposta, letra B de bola nesse caso. Questãozinha fácil, só tomar cuidado ali para não se confundir com os sinais, tá bom? Questão 47. Vamos lá. A genealogia a seguir, Valmir apresenta uma doença rara determinada por um alelo cuja herança é ligada ao sexo. Então, se ela era ligada ao sexo, bom, essa herança, ela é dominante ou recessiva? Ligada ao sexo. Eu sei que ela é recessiva. Por quê? Ó, eu vou te mostrar uma coisa. Se ela é dominante, o cara é XAzão Y, todas as filhas do cara afetado são afetadas. Se ela é dominante. Porque o azão tá dando a doença, então o cara obrigatoriamente passaria para Neide o azão. Então ela teria que ser afetada. E ela não é. Então é ligada ao sexo recessivo. Então o Valmir é XAzinho Y, tá? Consequentemente, a Neide é XAzão, porque ela não é doente, mas ela é XAzinho, porque o Valmir só pode ter passado o azinho para ela, tá bom? Desse lado aqui eu sei que o Tony é XAzão Y, a Miriam é XAzão, X não sei, porque eu não sei, né? Neste caso aqui, a Cíntia é XAzão, porque o pai dela, Silvio, era XAzão Y e passou um azão para ela. Aqui, eu não sei, é um X traço.
tá? O Cristiano é xazão Y, a Eva é xazão que veio do Cristiano e xazão traço. A Alana é xazão que veio do Tony e x traço, beleza? A probabilidade de Cíntia, Alana, Eva serem portadoras do mesmo alelo que determina a doença de Van Mierson, respectivamente. Vamos lá, Cíntia. Qual que é a chance de Cíntia ser portadora do Azinho? Cíntia é essa. Ela já tem um azão que veio de Silvio. Ela pode receber um azão da Neide ou um azinho da Neide. Portanto, aqui é o quê? 50%. 50%, 50%. 50%. Sobrou a letra C e a letra D, tá bom? Desse lado, agora ele quer a Lana. A Lana. A Lana, o que acontece? O Tony não tem, então ela tem um azão. A Miriam vem de fora. A Miriam vem de fora. Provavelmente, não tem como afirmar, mas provavelmente a Miriam é azão. Porque a doença é rara, olha o que ele fala aqui. É uma doença rara. Se é uma doença rara, as pessoas que não têm a doença, principalmente as mulheres que vêm de fora, não têm um alelo. Eu posso considerar que ela é xazão. Sério? Sério. Quando ele fala que a doença é rara. Entendeu? A doença é rara. Então eu vou considerar, porque senão não tenho como saber. Ela vai vir o quê? Um azão, um azinho. Cadê a informação? Cadê os pais? Entendeu? Geralmente, quando o cara vem de fora e não tem informação, você considera que ele é homozigoto. Quando a doença é rara, o alelo é raro. Então, nesse caso, a Lana teria 0%. Sendo assim, a letra C. Tá? Mas e o último é a Eva. Sendo que a Cíntia, no caso, né, pensando o seguinte, o Cristiano doaria o xazão para a Eva, a Cíntia teria que doar 50%, lembra? Mas, prof, aqui é 25%. Tem 50 aqui, então eu tenho que fazer 50% desse vir para cá, vezes 50% desse vir para cá, totalizando 25%, que é a letra C de resposta. Beleza? Tá bom. Vamos agora para a questão 48. Questão 48 é uma questão de fisiologia do sistema excretor, mostrando aqui um néfron, mostrando aqui, né, a estrutura funcional dos rins. E eu tenho aqui algumas regiões, vamos lembrar quais são as regiões? X, ele está mostrando ali a cápsula de Bowman, que coleta o filtrado glomerular. Y está mostrando o túbulo contorcido proximal, onde acontece uma reabsorção ativa de glicose e sais minerais para o sangue. U, ele está mostrando a alça de Henle, onde há reabsorção passiva de água por osmose. Em W, ele está mostrando o túbulo contorcido distal, onde nós temos absorção de água, de sódio, de excretas do sangue de volta para o túbulo contorcido, atuação de aldosterona, atuação de ADH, ok? Z é túbulo coletor, ainda existe absorção de água com a atuação principalmente do ADH ali na finalização da reabsorção e na concentração da urina, tá bom? Então vamos analisar aqui as alternativas. Z, ocorre reabsorção de grande quantidade de água para o sangue, facilitada pela ação de um hormônio produzido no hipotálamo, ADH. Tá muito bonitinha essa, hein? Tô quase marcando, mas eu vou ver as outras. Y, existem as mesmas substâncias que são encontradas no plasma sanguíneo, como proteínas, glicose, água e sais minerais. Proteína não pode estar no Y. O Y é o túbulo contorcido proximal. As proteínas não são filtradas, porque elas são de grande peso molecular, elas não passam pelos capilares sanguíneos. O que eu não posso encontrar no filtrado? Sangue. Hemácia não pode ter, proteínas eu não posso ter, tá? Eu posso ter água, sais minerais, vitaminas, glicose, posso ter ácido úrico, ureia, amônia, mas eu não posso ter proteína, tá bom? X, o X é na cápsula de Bowman. Ocorre filtração glomerular que depende da diferença da pressão osmótica entre as artérias e a cápsula. Não é a diferença de pressão osmótica entre as artérias e a cápsula, é uma pressão sanguínea, não é a pressão osmótica, elas não saem por diferença de concentração, tá? Existe uma pressão sanguínea que joga as moléculas contra a parede dos capilares sanguíneos e essa pressão sanguínea acaba tirando tudo que é pequeno. A filtração é por quantidade, não por qualidade, vai tudo que é pequeno, não o que é bom, o que é ruim, tá?
Em U, ocorre reabsorção de sais minerais, glicose e aminoácidos com transporte ativo? Não. Aqui é absorção passiva de água por osmose. O que ele está explicando ali é o que acontece em Y e W, tá? Em W existem substâncias como íons e elementos figurados do sangue. Elementos figurados do sangue não estão presentes no filtrado glomerular. E que elemento figurado do sangue? Hemácia, leucócito, plaqueta, tá? São reabsorvidos por osmose? Não, não é, tá? Então a resposta aqui ficou a letra A mesmo, que explica a reabsorção de água pelo ADH nos túbulos renais, principalmente em W, que é o túbulo contorcido distal, e Z, que é o túbulo coletor, tá bom? Vamos agora para a questão 49. Gente, questão 49, quando eu bato o olho nela e vejo esse gráfico, uma subida e duas quedas consecutivas, você pode de olho fechado escrever que isso é uma meiose. Isso é uma meiose, tá? Aqui eu tenho quantidade de DNA, que ela é duplicada na fase S, e depois ela cai na fase da anáfase 1 e cai novamente na fase da anáfase 2. Isso é uma meiose, tá? Analise o gráfico que ilustra a variação da quantidade de DNA no núcleo de uma célula germinativa. Suponha que no tempo inicial, essa célula receba a substância colchicina. A colchicina se liga aos microtúbulos prejudicando sua formação, ou seja, ela paralisa a polimerização dos microtúbulos, paralisa com que os microtúbulos se organizem e puxem os cromossomos, tá bom? Por causa desse efeito, é muito provável que essa célula consiga atingir o período indicado por. Pensa assim, qual é a função dos microtúbulos? Puxar os cromossomos. A ausência dos microtúbulos vai atrapalhar o quê? Principalmente a anáfase, que é a separação. Então, essa fase aqui que é G1, não depende de microtúbulo. Essa fase que é a fase S, não depende de microtúbulo. Aqui eu tenho prófase e metáfase, não depende de microtúbulo. A anáfase dependeria de microtúbulo. Então, provavelmente, esta célula em questão vai atingir no máximo o nível 3, que seria aqui G1, S, G2, prófase e metáfase. Seria até a metáfase antes da queda pela anáfase 1, tá bom? Então essa seria a resposta da questão 49 da FAMERP 2021. 40, agora é 50, vamos lá. Questão 50 da FAMERP é uma questão que fala sobre botânica, olha que maravilha, sobre amadurecimento de frutos. Ó, o amadurecimento dos frutos é desencadeado por uma série de eventos fisiológicos com participação de hormônios e enzimas. Existem frutos que amadurecem somente quando estão ligados à planta-mãe e há frutos que podem amadurecer após a colheita e apodrecem rapidamente. Esses frutos aqui, gente, que amadurecem após a colheita, como a banana, como o mamão, como o abacate, chamam-se frutos climatérios. Frutos climatérios são frutos que amadurecem após colhido. Se você tirar uma laranja do pé, ela não vai amadurecer. Se tirar uma maçã do pé, ela não vai amadurecer, tá? Ela pode apodrecer, mas não amadurecer, ok? E eles duram mais. Uma maçã dura muito mais na geladeira que uma banana, tá? Só como exemplo, beleza? Para retardar o amadurecimento de frutos e evitar perda, é ideal mantê-los em recipiente. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que lembrar. Qual é o hormônio que está relacionado com o amadurecimento de frutos? Hormônio etileno. O etileno é um hormônio gasoso, está diretamente relacionado à maturação. Então, se ele falou de giberilina, lembra, giberilina é G de germinação, tá? Não de amadurecimento. Etileno, ok. Ácido abscísico. Abscísico é o inibidor, é o bloqueador, é o redutor de metabolismo. Então ele vai fechar estômago, ele vai causar dormência na semente, ele vai diminuir a produção de xilema durante uma estiagem, um inverno, tá? Giberelina de novo não. Então eu tenho a letra B de bola e a letra E. Com baixa concentração de CO2 para inibir a produção de gás etileno. Baixa concentração de CO2 não tem muito a ver ali, tá? Porque o metabolismo da planta não depende do CO2. O metabolismo depende de oxigênio. E quanto mais metabolismo ela tiver, mais atividade, mais etileno ela vai produzir. Para eu reduzir o metabolismo da planta, o ideal é eu diminuir a temperatura. Por isso que para você evitar a maturação rápida da banana, você coloca ela na geladeira. Apesar da casca escurecer por oxidação,
ela ainda fica madura por mais tempo, tá? Para você acelerar a maturação dos frutos, você tem que concentrar o etileno ali. Então, manter a banana num saco plástico, por exemplo, acelera a maturação. Manter a banana fora da geladeira acelera a maturação, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter o etileno como a função, a letra E, resposta correta, tá bom? Que barulho foi esse? Escutou um barulho? Não? Escutou um barulho. Enfim. Pessoal, aqui nós encerramos então a nossa aula de resolução da FAMERP 2021. Fique ligado nas próximas aulas de resolução, vou resolver ainda FUVEST 2020, FAMERP 2020 e também a parte discursiva, tá bom? Obrigado por você assistir a resolução, dá uma curtida aí também, compartilha esse vídeo e se inscreve no meu canal, tá bom? Ativa o sininho de notificações para receber mais resoluções maravilhosas como essa. Valeu, um abraço e até a próxima.